Olá, eu sou o professor Beto Pontes e você está no canal Fala aí, Externato São José. Hoje, nós receberemos para um bate-papo pra lá de especial a professora Carla Gisele. Ela falará conosco sobre o mês da Bíblia. Fala aí! Olá, você que está acompanhando o nosso canal Fala aí, Externato São José. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo pra lá de especial. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a professora Carla Gisele, ela que é coordenadora do ensino religioso e também da pastoral escolar. Estamos aqui especificamente para falar de um tema muito bacana. Não sei quando é que você está vendo esse programa, mas nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é o mês que nós comemoramos o mês da Bíblia e nós vamos bater esse papo com ela, tirando algumas dúvidas, trazendo algumas curiosidades, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre esse livro que é tão importante para a humanidade. Olá, professora, como você está? Tudo bem? Oi, Beto, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, tá? De estar aqui com vocês. Bom dia, né? Para Boa quem? tarde, Boa boa tarde, noite, boa né? Porque noite, não né? Para sabemos quando eles vão assistir quando vão isso. assistir, mas nós estamos aqui, né? Diretamente do Colégio Externato São José, tá? Fazendo um pouquinho do que a gente gosta, né? Falar de Deus. Isso, maravilha. E eu já vou começar, já que eu falei que nós estamos gravando esse programa em setembro de 2020, eu já vou começar perguntando o seguinte: por que foi escolhido o mês de setembro para se comemorar o mês da Bíblia, professora? Isso. Mas primeira coisa eu quero ressaltar, Beto, Sim. que o que é a Bíblia, né? Então, primeiro nós precisamos compreender o que é a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, tá? Do cristianismo. Então, a Bíblia, ela faz com que nós conheçamos melhor, né, os nossos antepassados, né, as tradições que chegaram até nós, né, através de escrituras que são inspiradas por Deus, tá? Então, o mês de setembro, Beto, ele, para nós, católicos, estou falando católico porque a nossa escola é uma escola católica, confessional, né, dominicana, anastasiana. Então, é algo muito importante para nós. É um pilar dominicano, né, o estudo, né, o estudo, a dedicação, a contemplação e a Bíblia, Oração, a a pregação. oração, a pregação. Então, faz tudo, tudo isso faz parte dos pilares dominicanos. Laudare, benedicere, predicare. Então, nós temos aí o mês de setembro, que é dedicado, né, exclusivamente à Bíblia, tá? Isso desde 1971, tá, gente? Vamos pensar isso. Por quê? Porque desde 1947 se comemora o Dia da Bíblia, tá, Beto? E no último domingo de setembro. Então, o último domingo agora do mês de setembro vai ser uma festa litúrgica, tá? Para nós católicos, Beto. Ele é o mês dedicado à Bíblia. Isso acontece desde 1971, institucionalizado, tá? Mas desde 1947 se comemora o Dia da Bíblia, tá? No último domingo de setembro. O mês de setembro ele foi escolhido, tá? Olha uma curiosidade muito, muito interessante, como o mês da Bíblia, porque no dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo. Mas espera aí, o que tem a ver a Bíblia com São Jerônimo? Então, né? Quem é esse São Jerônimo, né? Quem Por é que São a Bíblia Jerônimo? tem que ser dedicada, né? E São Jerônimo nasceu em 340 depois de Cristo. Então, quem é São Jerônimo, né? Sim. Então, São Jerônimo foi um grande biblista, tá? E foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais, do hebraico, do grego, tá? Para o latim. E lembrando que naquela época era a língua, gente, mais falada no mundo, tá? E também a língua oficial da Igreja Da igreja. Católica. Então, hoje a Bíblia é o único livro que está traduzido, olha para você ver, que está traduzido em praticamente todas as línguas do mundo. É o livro mais lido no mundo, né? É o livro mais lido do mundo e está quase em todas as casas,
quase todas as casas. Mesmo que ele esteja lá fechado, né? Nem o livro fechado, mas está lá. Então a gente nem faz ideia, mas a Bíblia é o livro mais vendido, mais distribuído, mais impresso de toda a história da humanidade. Que bacana. Professor Carla, eu tô vendo aqui que não é um livrinho, não, é um livro bem volumoso, né? Bem Eu volumoso. fiquei curioso aqui e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também estão curiosas para saber como é que é a divisão dessa Bíblia. Então, primeiro a gente tem que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Então é o fruto da comunicação entre Deus, que se revela, e a pessoa que acolhe e responde a essa revelação, tá? Por isso a Bíblia é formada por histórias de um povo, tá? O povo de Deus que teve o dom de interpretar a sua realidade, tá? A luz e a presença de Deus, e compreender que a vida é um projeto de amor que parte, né, de Deus e de volta para Ele. Então, a Bíblia hoje ela é dividida, né? Nós sabemos que a Bíblia ela é uma coletânea de livros. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia para estudo, tá, gente? Mas existem inúmeras edições. Tem a Ave Maria, que é a mais conhecida, que é popular, né, Beto? Tem A edição outras a pastoral, que é edição uma versão pastoral. mais simples para compreensão do que está escrito nela, né? Isso. Então, uma Bíblia que realmente, quem quiser aprofundar mais sobre os textos sagrados, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito completa, tá? É uma Bíblia muito próxima à tradução. E, claro, ela vai fazendo ligações, né, de textos com outros livros. É muito interessante essa Bíblia. Então, a Bíblia ela é dividida de forma clara e simples, tá, Beto? Uhum. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Essa divisão ela simboliza a antiga e a nova aliança de Deus, tá? Com seu povo, pois Jesus é o centro disso tudo, tá? Então, o Interessante. Antigo Testamento são todos os livros que narram o período, tá? Antes do nascimento de Jesus. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia. Então, contém todos os livros escritos após a vinda de Jesus, tá? E assim traz a vida de Jesus desde o nascimento até a ressurreição dele, ok? Então, e quantos livros tem essa Bíblia por falar nisso? Então, eu estou falando da Bíblia católica, Sim, da tá? A Bíblia gente está Católica. falando da Bíblia católica. Então, hoje, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é composta por 73 livros, tá? Então, desses 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Então, são várias as traduções da Bíblia, elas estão disponíveis hoje em todos os locais, que você, qualquer livraria que você for, qualquer, né, Inclusive na internet, na na forma internet, online, né? você tem ela online, tem a Bíblia online. Então, tem aplicativos que tem a Bíblia. Então, a Bíblia ela foi traduzida integralmente, tá? Para todo o mundo. Então, o que a gente chama atenção para isso, tá? É a necessidade de uma leitura bem cuidadosa, porque a gente sabe que tem gente que lê a Bíblia e não compreende muito. Exatamente, e essa pergunta eu já estou preparando ela aqui. Como é que faz para ler a Bíblia e entender, né? Eu lembro que tem uma Isso. história que me contaram que o cara estava falando lá, não sei se era um padre ou se era um pastor, diz que o povo estava numa batalha lá no Antigo Testamento, uma batalha assim muito ferrenha com o inimigo, né? Porque naquela época era muito comum ter guerra, ter lutas, né? Sim, sim. E, e aí ele diz que lá num trecho fala assim que o rei lutou debalde contra o inimigo. Aí a pessoa parou e falou assim: irmãos, imagina aquele povo, cada um com um balde na mão, lutando contra o povo, mas não é debalde, não é com um balde na mão. Então, às Um bom vezes, dicionário resolve, um né? bom dicionário resolveria isso. Mas é Então, verdade. como que a gente faz para não cometer esse erro a hora que quando for falar da Bíblia? Beto, então, dessa maneira, o que a gente precisa compreender? A gente tem que buscar o máximo de informações, né, sobre o texto que a gente vai estudar. A gente não pode sair lendo a Bíblia e já julgando, Ao porque pé se a da gente, letra, né? porque se você for ver algumas passagens bíblicas, você vai achar que Deus é o Deus mais vingativo que existe no mundo, né? Então não é assim. Então a gente tem que compreender a história, né? A formação do povo, né? Como que foi feito essas revelações, como chegaram até nós, né?
Então, assim, a gente precisa buscar mesmo o máximo de informações, porque tudo que o cerca, de modo especial, tá? E o período que foi escrito, tá? E qual contexto histórico influencia. Então, quanto mais informações a gente ter a respeito, tá? Do texto sagrado, tanto mais podemos, gente, poderemos nos guiar pela regra literária, né? Citada no começo. Então, quer dizer, a gente vai ler dentro do contexto. Então, por exemplo, eu trouxe esse livro aqui, que é um livro muito bacana, que chama a Bíblia, tá? Então, ele tem os elementos historiográficos e literários. Então, antes de você ler a Bíblia, você que quer estudar, claro que às vezes a gente tem necessidade de ler um versículo, e isso é sugerido muitas vezes, ó, leia na própria quem vai à missa, no final do folheto, tem lá sugestões de leituras para a É, semana, inclusive o né? próprio Jesus, né, na noite que a gente conhece como a noite da agonia, ele recitou salmos, né, Sim, antes sim. de ser entregue, né? E aí, o que que acontece? Esse livro aqui, quando você lê, você percebe muita coisa interessante e que faz você compreender a Bíblia, faz você compreender alguns textos, né? Principalmente aqueles textos do Antigo Testamento, que às vezes muita gente já vem falando, "Mas por que que o povo era tão violento, tinha tantas guerras?" E aí a gente entende lá no Novo Testamento com a vinda de Jesus, tá? A explicação, essa nova aliança, né? Porque no Antigo Testamento a gente teve a aliança, né? A antiga aliança. Agora não, Jesus veio para essa nova aliança e aí sim inicia o cristianismo, tá? O cristianismo para nós que estamos aqui, o cristianismo que é regado, né, de outras religiões, não só a católica, né? Exatamente. Nossa, muito bom. E aí, gostaram? Estão gostando? Infelizmente, o que é bom passa rápido, né? Nós já estamos no finalzinho do nosso programa e eu quero dizer para você que não se preocupe, nós vamos colocar aqui, ó, todas essas dicas que a professora Carla Gisele está dando, nós vamos colocar embaixo aí para que você possa acompanhar e procurar depois, né? E eu queria dizer para a professora Carla que foi um prazer tê-la aqui no nosso programa, no nosso canal Fala aí Externato, hoje falando sobre a Bíblia, no mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. E eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Então, eu não sou nenhuma especialista em Bíblia, eu estudo, né? Estou estudando, estou sempre lendo, participando, estou trabalhando aí, tentando terminar, né, uma pós-graduação nessa área. Mas assim, qual que é a dica? Eu sugiro a todos que não inicie uma coisa bem interessante. A gente acha que a Bíblia tem que ir lá no começo. Não. Inicie a leitura da Bíblia pelo Evangelho de São João, tá? Por quê? Porque a primeira necessidade de um cristão, Beto, é ter certeza que Deus existe e que Cristo esteve entre nós, tá? Que Deus deixou, isso é bíblico, Deus deixou seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterno. eterna, né? Então, João, lá no João 3,16 fala isso. É muito claro isso. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que saber que Deus nos ama, tá? E que ele escolheu gratuitamente, tá? Sem nenhum merecimento. E aí Deus está conosco, ele está a todo momento, e isso é bem evidenciado no livro de São João, tá? Então, o Evangelho de São João, eu sugiro que seja o primeiro livro a ser lido, a ser interpretado, a ser pesquisado, para depois você começar lendo outras sugestões, tá? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos você aí que teve paciência de acompanhar. E nós, é muita coisa para falar, né, professora? Nossa, De muita repente a gente pode até coisa. marcar uma Você outra quer hora para falar especificamente sobre um livro qualquer aí. Aliás, deixa aí nos comentários, se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários aí. Esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube, Fala aí Externato São José, também na nossa página no Facebook e também no Instagram. Então pode deixar seu comentário que nós acolheremos com bastante carinho. Se você tiver alguma pergunta, faça também, que nós responderemos todas elas, não importa quantas serão, e você vai aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Por hoje é só e nos encontramos no próximo Fala aí, Externato São saudade José. de todos, viu, gente? Beijão. Beijo. Beijão.